Tá gravando, tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Uhum. Então, boa noite. Eu sou Ellen, junto com as minhas colegas Moara e Nayara. Vamos apresentar o planejamento técnico e econômico para a cultura do arroz irrigado. A Moara ajudou a fazer a parte escrita do trabalho, mas não vai participar da apresentação por problemas particulares. A caracterização da propriedade. Ela está localizada no município de Caciqui, é uma área de 200 hectares e a cultura proposta para ela é o arroz irrigado. Nas safras anteriores, no verão, ela tinha 100 hectares de soja e 100 hectares de arroz, e no inverno ela tinha 200 hectares de azevém. Então, eles querem fazer um esquema de rotação com soja na várzea, e no inverno eles querem fornecer a pastagem para os bovinos. Só que no ano anterior, eles tinham uma elevada população de azevém resistente ao glifosato, e a área na drenagem tinha bastante incidência de bulva. E como uma expectativa de rendimento, eles querem produzir 12 mil quilos de arroz por hectare e 3 mil quilos de soja. Então, essa foi a análise de solo disponibilizada pelo produtor. E aí tem um calcário PN de 68%, e como adubos disponíveis os 5-20-30, 5-20-20, 8-18-28, 8-28-18, MAP, DAP, KCL e ureia. E aí é importante falar sobre a entrada de água, porque a entrada de água ela também vai influenciar nos nutrientes disponíveis, principalmente no nitrogênio. Então ela é importante porque é uma integração da irrigação e cultivo, e o início da inundação vai depender da umidade do solo e do controle de plantas daninhas na área. E aí o período em que a cultura é mais exigente em água é no pré-filhamento, no início da diferenciação da panícula e no enchimento de grãos. Bom, vou falar um pouquinho sobre o manejo da adubação. Então, segundo a nossa análise de solo, a gente tem uma necessidade de nitrogênio em torno de 120 quilos por hectare. Quanto à calagem, a gente optou por usar 4 toneladas por hectare de calcário, com PRNT de 68%. O adubo, a gente vai usar o 8-20-30, 50 quilos de fósforo por hectare, 77 quilos de potássio por hectare. E aí, o nitrogênio ele vai ser dividido em 3 partes. Uma parcela em semeadura, outros 50% em V3 e V4 e outros 50% no ponto de algodão. Depois, mais tarde, eu vou detalhar um pouco mais desse manejo da ureia. Bom, algumas características, então, da cultivar que a gente vai usar. Essa cultivar, ela é do IRGA 424. Tem como principal característica a resistência a 2 herbicidas, é o Only e o Kifix, que é o que a gente usa como uma alternativa de manejo para o controle do arroz vermelho, né, ou arroz daninho, que é bem comum nas áreas. Ela tem um ciclo médio, tem alto potencial de produtividade, resistente à brusone também, então é uma alternativa aí nas áreas que tem ocorrência de arroz daninho e brusone, o pessoal gosta bastante de usar o 424. E também tem resistência à toxidez por excesso de ferro no solo. Bom, quanto à quantidade de sementes, então, a gente vai usar de 80 a 120 quilos de semente por hectare, que é o recomendado, e a semeadura até 15 de outubro, para a gente conseguir obter uma densidade desejada de plantas. Então, para fazer depois a recomendação e o planejamento, nós vamos apresentar um pouco sobre as pragas que podemos encontrar no arroz irrigado. A primeira é a bicheira do arroz, onde os adultos vão causar danos de setembro a dezembro devido ao clima.
Então, as larvas causam danos nas folhas e cortam a parte central das raízes. E aí, cortando a parte central das raízes, provavelmente cause a morte da planta. E aí, para identificar, nós vamos ver plantas menores e com coloração amarelada. Aí na imagem mostra ali na figura A o adulto, na B a larva e ali na C a raiz, onde as larvas cortaram. A próxima é a lagarta da panícula, que ela é dividida em duas. A Pseudaletia sequaz e a Pseudaletia adúltera. Então, ela ataca as folhas nos estágios iniciais e depois as panículas. Ela é comumente encontrada na fase da emissão da panícula até a colheita, então ela está bem presente na planta. E ela tem hábitos alimentares noturnos, por isso, durante o dia é difícil de encontrar ela nas partes superiores da planta. Aí tem o percevejo do colmo, que ele se alimenta da seiva proveniente do colmo. E aí a gente identifica a presença dele nas plantas com pontuações marrons, podendo evoluir para o sintoma de coração morto, má formação da panícula, coloração da panícula branca, e aí ele causa uma esterilidade parcial dos grãos. A próxima é a lagarta da folha, que ela tem um costume de atacar as plantas no início da manhã. E como danos, ela causa diminuição de área foliar, a diminuição da produção de grãos, e em casos muito graves ela pode causar a morte da planta. O percevejo do grão, que ele alimenta-se da sucção da seiva e afeta a qualidade dos grãos e causa o chochamento e gessamento dos grãos. O pulgão da raiz, que ele é fácil de confundir com o solo, porque ele tá lá, né? E ele causa danos na produtividade. E aí a gente vai apresentar também algumas doenças que podem ser encontradas no arroz irrigado. A brusone, que é considerada a doença mais destrutiva do arroz. Então, as fontes de inóculo são sementes infectadas e restos culturais. E como sintomas, nós encontramos nas folhas pequenas lesões necróticas marrom, podendo estender-se para as bordas, deixando o centro esbranquiçado. Nos nós, encontramos lesões marrons e acontece o chochamento total dos grãos. Aí temos a mancha de grãos, que é uma doença favorecida pela presença de chuva e umidade durante a formação de grãos, e ela faz com que ocorra a redução da qualidade dos grãos e reduz também a massa dos mesmos. A mancha parda, que são através das sementes infectadas, ocorre a redução na germinação. Ela provoca a esterilidade das espiguetas e pode ocorrer perda também no rendimento de grãos. A escaldura, que ela pode causar morte foliar devido à necrose, que é uma das características dela. E quando essa necrose está muito incidente, tem muito, ela paralisa o crescimento da planta e faz com que ocorra perdas na qualidade e na quantidade de grãos. Bom, aqui a gente fez uma tabelinha, então, quanto aos tratamentos fitossanitários. Desde lá da semente, do adubo, a ureia, tudo que a gente vai usar, as suas doses, e a gente fez um levantamento de valor também. Então, a gente vai usar a semente, né, 424, o adubo, 5,20,30, a ureia, e aí, como tratamento de semente, a gente optou por usar o Zinco Sol, Sol Seed e o Cruiser Opt. E aí, como herbicidas, a gente sabe que o custo da lavoura de arroz com herbicidas é bem alto, né? E a gente consegue entender um pouco do porquê disso aí, porque a gente realmente necessita de bastante quantidade e diversificação dos herbicidas para conseguir controlar todas as plantas daninhas. Então, como produto, a gente optou por usar o Transorb, o Kifix, glifosato, Gamite,
Facete, Sirius, Aura e Poker. E aí, como inseticida, então, uma cipermetrina, o Unânime, que é um fisiológico, o Esperto para o percevejo, o óleo, né, que a gente precisa na mistura, e um adjuvante, que é o Starsol. E como fungicida, a gente optou por usar o nativo, que é o de uso comum aí dos produtores. Eu acho que é o que mais se usa. E aí, eu vou falar um pouquinho, assim, do passo a passo mesmo, do planejamento, o que a gente pensou para a lavoura de arroz. Então, primeiro, a gente faz uma dessecação com Transorb antes do plantio. A gente planta o arroz e aí depois a gente entra com os herbicidas Kifix, glifosato e gamite em ponto de agulha. E aí em V3 a gente tem duas opções: entrar com Facete, Kifix e Sirius, ou a gente pode entrar com Kifix, Aura e Sirius. Tudo, né, dependendo assim do que tem de planta daninha não, disponível lá para a gente controlar e tal. Então, em função disso, a gente opta por esses produtos. Daí entra com ureia e logo com a água, né? E aí depois a gente faz os inseticidas. Então a gente usa a serpentina, o unânime, que é o fisiológico para lagarta, o esperto para percevejo, mais o óleo, mais o adjuvante, que é o Starsol. E aí depois faz o fungicida, que é o nativo. Quanto à ureia, então, como eu tinha comentado antes, a gente opta por dividir a ureia em 3 aplicações, né? Que é o que a gente chama de ideal, assim. A primeira, a gente entra com a entrada d'água, né? 20 dias depois a segunda e 20 dias depois a terceira. Então, de 20 em 20 dias a gente entra com ureia. E a recomendação é que você use pelo menos 60% na entrada de água e o restante divida entre 2 aplicações posteriores. Mas isso é o que a gente chama de lavoura ideal, né? Esse é um planejamento ideal. Só que tudo isso vai depender das condições, né? Das condições de clima, das condições de solo, se a gente vai conseguir entrar realmente na lavoura nesses momentos, né? É o que a gente espera conseguir, mas a gente sabe que na prática é um pouco diferente. Mas, basicamente, é isso aí do nosso planejamento. E aí a gente tem as nossas referências e agradecemos pelo trabalho.